Sejam todos bem-vindos a mais um boletim Seu Pasto é Lavoura. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a escolha da planta forrageira de acordo com a espécie animal que a gente está criando, de acordo com a espécie animal que a gente está produzindo. Eu resolvi trazer esse assunto para cá porque eu sempre recebo a seguinte pergunta: professora, existe uma planta forrageira em que eu possa usar para bovinos, caprinos e equinos? É incrível, mas essa pergunta ela aparece muitas vezes aqui pra gente, né? Então a gente tem que dar uma resposta para as pessoas que têm a dúvida, né? Então, o primeiro capim que eu penso quando alguém me pergunta numa planta forrageira que serve tanto para bovinos, caprinos quanto para equinos é qualquer cultivar de Cynodon. Os estrelas, né? O Tifton 85, Corticross, Tifton 68, capim vaqueiro, porque esse sim, né, é um capim, esses capins, né, eles são adaptados a essas três espécies animais. Né, equinos consomem muito bem, e nós já vamos falar um pouquinho sobre as particularidades dos equinos. Os ovinos gostam muito, embora eu tenha alguma restrição para a utilização desse tipo de planta, né, como por exemplo, essas que eu comentei, o estrela, o Tifton, o Corticross, porque eles facilitam muito o desenvolvimento de larvas, né, de parasitos, e a gente sabe que isso é um grande problema na ovinocultura brasileira, mas ainda assim é uma planta muito utilizada para a produção de ovinos. E também bovinos podem consumir, porque é uma planta que, quando bem manejada, ela tem um excelente valor nutritivo, né, uma excelente qualidade, porque é muito bem consumida. Então é importante que a gente indique plantas forrageiras que poderiam atender, né, a exigência desses animais. Por exemplo, vacas leiteiras são muito mais exigentes e precisam de uma forrageira com bom valor nutritivo. E aí depois, nessa sequência, quando eu dou a resposta, sempre vem a pergunta: tem alguma que se propaga por semente? A cultivar vaqueira, ela é uma cultivar que se propaga por semente. Embora a gente tenha alguns relatos, né, de que a produção do Tifton possa ser maior, é uma planta forrageira que também, se ela pegar nessas sementes germinares, se der tudo certo, ela consegue atender. E por que é importante a gente trabalhar com a forrageira certa para a espécie animal correta? Tá, gente? Isso é importante porque existem alguns hábitos alimentares desses animais que fazem com que eles tenham maior aceitabilidade por uma forrageira em relação às outras. Tá? Então vamos dar um exemplo para vocês. Todo mundo sabe da história de que cavalo não come braquiário. Ele até come quando ele não tem outra coisa para comer. Dando a ele a opção, ele vai consumir uma outra planta forrageira. Então a gente sabe também que braquiário medícola é uma planta forrageira que cavalo consome, mas que pode trazer um problema da cara inchada, né? Por causa do oxalato que acaba juntando ali com cálcio, formando oxalato de cálcio, faz uma mobilização de cálcio. Então, para você usar o medícola para cavalo, a gente tem que estar com a suplementação mineral em dia, né? Então, a gente evita recomendar braquiárias, né, para equinos. Existem alguns relatos, tá, de pessoas que nos contam que cavalos consomem braquiária rusiziensis melhor do que as outras, tá? Mas a gente também não tem nada disso comprovado cientificamente nesse sentido. Então é importante que a gente descarte essa espécie para quando a gente estiver tratando de equinos, porque é uma particularidade muito desse animal não consumir braquiária, né? Então a gente vai recomendar o quê? Alguns pânicos, e a gente traz para vocês também uma outra problemática, tá? Existem alguns relatos de morte de cavalos consumindo pastos de capim Mombaça, Maasai e Tamani, mas existem muito mais relatos de casos de sucesso para equinos. Né? Então é importante que a gente faça essa ressalva, né, que a gente deve evitar a utilização dessas forrageiras do gênero pânico, né, como Mombaça, Tamani, Maasai, Zuri, para animais, né, que tenham alto valor, porque a gente pode ter problemas com cólica. E além disso, a gente precisa manejar esses pastos muito bem, até porque o relato de sucesso ele vem sempre atrelado, né, ao bom manejo do pasto para equinos. Então o manejo que vai determinar se nós vamos ter algum problema relacionado, né, a mortalidade dos equinos. Então a gente também deve evitar. Então por isso que eu digo que capim para equinos a gente sempre recomenda o Cynodon, que a nossa chance de errar é muito pequena. Então é importante a gente levar isso em consideração. Para ovinos, que são animais muito gregários, que gostam demais de pastejar tudo juntinho, todo mundo em grupo, não é ideal que a gente escolha uma planta forrageira muito alta. Por exemplo, para ovinos e caprinos, não é ideal que a gente ofereça Mombaça, Miyagi, porque são plantas muito altas e que eles não conseguem se ver quando elas estão manejadas na altura correta, né? Então, como consequência disso, você acaba atrapalhando um pouco o hábito de consumo desses animais. Esses são animais extremamente seletivos, então quando eles rejeitam uma planta forrageira, eles rejeitam mesmo, tanto que é impressionante quando você coloca, por exemplo,
equinos para pastejarem algum pasto de braquiária com mombaça, eles vão preferir sempre as braquiárias, eles vão tender a rejeitar o mombaça. Então, para essas espécies de pequenos ruminantes, é interessante que a gente evite, né, esse tipo de capim. Para bovinos, que são animais menos seletivos, ovinos e caprinos são muito mais seletivos que bovinos, a gente pode ter uma gama muito maior de plantas forrageiras. Lembrando que para vacas leiteiras a gente deve escolher uma planta forrageira de melhor valor nutritivo, para que a gente consiga então atender parcialmente essas exigências e fique menos dependente do coxo, né? Então, vacas leiteiras são muito exigentes, daí a necessidade da gente trabalhar com capim que traga para a gente uma melhor resposta, como, por exemplo, os capins do gênero Pânico ou do gênero Sínodo, né? Então, Mombaça, Zuri, Miyagi, Tanzânia, Tamani, né? A MG5 Charaes, que é uma braquiária, também é uma planta forrageira que, quando bem manejada, pode entregar bons resultados, tá? Então, para animais de menor exigência, a gente pode trabalhar com plantas de menor exigência, né? E aí entra o medícula, né, aquelas plantas que têm menor valor nutritivo, a decumes, mas para animais de alta exigência, a gente deve trabalhar com plantas forrageiras que tenham melhor valor nutritivo. Então, quando a gente for escolher a planta forrageira, a gente também deve levar em consideração a espécie que a gente está criando para que a gente tenha sucesso na produção animal sob pastejo. Espero vocês no nosso próximo boletim Seu Pasto é Lavoura.